Os tempos são chegados, em que traduz, no tão decantado, momento de separação ou da dissociação das ingerências do joio em extremo desespero, senão totalmente enlouquecido, e ao mesmo tempo a colheita dos mais nobres substratos do trigo em perene ascensão, temporada ou etapa que se faz premente e intransferível. Não por acaso, as forças contrárias aos ideais enobrecedores da causa crística estão à espreita de oportunidades de interação conosco, ou seja, pleiteando conexões com os desatentos e, quiçá, descompromissados com as diretrizes imorredoras que nutrem e norteiam todas as expressões da vida no orbe terrestre. À vista disto, observam-se as atitudes em suas mínimas nuances. Rastreiam com vigilância e veemência incontestes, desde as mais ínfimas expressões dos pensamentos em desalinho com a suprema sabedoria, até as mais diminutas e insignificantes perturbações emocionais que possam contrariar as inefáveis expressões das emoções superiores, dos invisíveis, imponderáveis e imperceptíveis desequilíbrios nas estruturas das ideias ou das palavras proferidas ou não, quando estas se apresentam displicentes ou contrárias às normativas instituídas pelos estatutos divinos e, por fim, observam a ingenuidade nas ações das inteligências em dissonância com as leis de justiça, amor e caridade, como força determinante e definidora das atitudes desconexas com as leis de harmonia, sendo esta a prova decisiva no vestibular da vida. Olá, queridos amigos, queridos irmãos, aqui estamos para iniciarmos mais um estudo e eu preciso saber se está chegando o áudio, o vídeo até vocês, com qualidade bem precárias, tanto o áudio quanto o vídeo, para que nós possamos continuar com a nossa interação. Então, a Pamela está dizendo que está ok. Então, eu vou bem na câmera lenta. Agora, a leitura que fizemos veio de carreirinha, até fazermos o aquecimento e começarmos com as perguntas e respostas como ficou pré-determinado. A Pamela até nos questionou hoje, né, Pamela? Por que não a mente é o espelho da vida? Esta é a lição que está no primeiro livro. E por que a vida é o espelho da alma, que nós colocamos no segundo? Então, a mente é o espelho da vida. Eu espero a vida refletir na minha mente para que eu tome uma decisão. E agora avançou-se mais um degrau. Agora eu observo a vida e vejo na vida o espelho para que eu possa pautar a minha própria condição. Por isso, a vida, da mais ínfima à mais elevada expressão, funciona como um espelho para nós outros, para que nós possamos observá-la atentamente e em tudo tirar nobres e memoráveis lições. Então, os tempos são chegados. Na realidade, os tempos chegaram. O que se traduz no tão decantado momento de separação ou da dissociação das ingerências
do joio em extremo desespero. Entenda-se ingerências como eu me meto na vida do outro. E agora o joio se metendo em nossas vidas. Então chegou o momento da separação ou da dissociação das ingerências do joio em extremo desespero, senão totalmente enlouquecido, ao mesmo tempo, paralelo a isso, a colheita do mais nobre substrato do trigo em perene ascensão, temporada ou etapa que se faz premente e intransferível. Ninguém pode passar adiante ou pedir que o outro faça por si a separação do joio interior e, ao mesmo tempo, a expressão do trigo em perene ascensão em nossa intimidade. Não por acaso, as forças contrárias aos ideais enobrecedores da causa crística, internas e externas, completo eu, estão à espreita de oportunidades de interação conosco, ou seja, estão pleiteando conexões com os desatentos e, quiçá, descompromissados com as diretrizes imorredoras que nutrem e norteiam todas as expressões da vida no orbe terrestre. Então não há a mais ínfima possibilidade de alguma coisa estar fora do lugar, existir uma vítima ou algoz fora do contexto. A suprema sabedoria preparou o cenário exatamente como precisa ser para que possamos fazer um autoexame e perceber que muitas vezes as vítimas de hoje, se não todas, foram os algozes de ontem. E como nós vimos nas etapas passadas, escolhem-se o perseguidor ou chamado obsessor, não porque temos dívida com ele, temos dívida com a lei. Então, mediante o que nós fizemos num passado recente ou remoto, nós estamos aqui para nos ajustar com a lei, ou seja, reconciliar conosco mesmo. A vida vai colocar à nossa volta ou criar o cenário cujo espetáculo, diretamente ligado à nossa evolução, cujo autor ou autores somos todos nós. Cujos autores e atores somos todos nós. Então, à vista disto, observam-nos as atitudes em suas mínimas nuances, os mais ínfimos detalhes. Rastreiam com vigilância e veemência incontestes, desde as mais ínfimas expressões dos pensamentos em desalinho com a suprema sabedoria, até as mais diminutas e insignificantes perturbações emocionais que possam contrariar as inefáveis expressões das emoções superiores, dos invisíveis, imponderáveis e imperceptíveis desequilíbrios na estruturação das ideias ou das palavras proferidas ou não, quando estas se apresentam displicentes ou contrárias às normativas instituídas pelos estatutos divinos e, por fim, observam a ingenuidade nas ações das inteligências em dissonância com as leis de justiça, amor e caridade como força determinante e definidora das atitudes desconexas com as leis de harmonia, sendo esta a prova decisiva no vestibular da vida, ou vestibular que a vida nos propõe. Então, qual a nossa real atitude diante de qualquer situação na atualidade, já que os tempos chegaram?
não pode ser outra diante de qualquer situação, ao invés de acusar Deus, o mundo, a vida, as criaturas em toda parte, devemos acusar a nós próprios, se fosse o caso. Mas devemos consultar a nossa consciência para ver por que a vida, as leis, o Supremo Arquiteto, os benfeitores amigos, colocou exatamente na minha frente o cenário que, se eu aproveitar para olhar para esse espelho em cada personagem do cenário e me ver nele retratado. E como disse no Jesus, quem tiver sem pecado, atire a primeira pedra. Então, se não há a menor possibilidade de haver injustiça em parte alguma, porque Deus é onipresente, é a suprema sabedoria, e se tiver alguma coisa fora do contexto, ele é a inegável onipotência. Então, não tem como alegarmos ignorância desta pauta. Então, assim, quanto mais julgarmos, medirmos o outro, condenarmos, mais atrelados às situações semelhantes, não é às pessoas que podem despertar e não termos a oportunidade com elas em outro cenário. Então, nós estamos atrelados às frequências e vibrações inerentes à lei. Então, conforme hoje julgo, segundo Emmanuel, como está no capítulo 5 do primeiro livro, no item A Mente é o Espelho da Vida. Então, conforme julgo hoje, condeno quem está à minha volta pelo um comportamento X ou Y, eu estou gravando de forma indestrutível nos tecidos mais sutis de nossa alma, para daqui a pouco passar pelas mesmas situações que agora condeno. Emmanuel, Francisco Cândido Xavier, creio que não está blefando conosco, porque as leis são perfeitas. De modo que vamos pensar e vamos trocar ideias. Então, a nossa gratidão aos internautas e telespectadores que estão conosco, às emissoras parceiras. Hoje agradecemos a Aline, ao César, que estão desfrutando das suas férias merecidas. E aqui estamos seguindo a carreira solo, conquistando também a nossa independência. Agradecemos a Lucy Rodrigues, a Marília Aparecida, ao Alexandre e a Marcela Marques, a Pâmela Ulho, a Elizabeth Sobrinho, a Karina, a Márcia Pinheiro, Valdir Cassol, a Célia Bianchi, a Magda Lins, a Elizabeth Henrique, Maria Helena e o Fuad Daoud. Eu vou começar com a pergunta do Fuad, até vocês se animarem um tanto mais, embora já tenha algum questionamento aqui da Pâmela, mas daqui a pouco voltaremos aí. Então, o Fuad, na sua magnífica contribuição, Fuad Daoud. E antes, vou pedir a permissão de vocês. A partir de hoje, nós vamos agradecer no geral, sem citar nomes. O máximo vamos citar a distribuidora oficial do livro, a Mega Livros, a editora
liberdade de consciência, por exemplo. Mas nem citaremos quem está à frente, nominando, porque nós sempre lembramos de uns e esquecemos de outros. Então, a tudo e a todos os seres, desde da mais ínfima expressão do ser ao mais elevado saber, a nossa mais profunda e sincera gratidão. Então, estamos habituados, desde o nascimento, a olharmos nosso entorno, coisas, natureza e pessoas. Se fosse pautada nesse item que estamos estudando, a vida é o espelho da alma, e com esse olhar moral e espiritual, já poderia ser nobre essa observação, mas não é assim que nos portamos. Então, não fomos educados para olharmos a nós mesmos, e muito menos para o nosso ser interior, o que de fato a educação é fazer eclodir aquilo que já existe em nós. Quer dizer, abrir espaço ou dar vazão àquilo que já possuímos, para ver o que necessitamos acrescentar ao já conquistado. Então, assim, o conhecer a nós mesmos torna-se mais difícil, porque não nos ensinaram isso. O ponto central deste questionamento é justamente o olhar para si mesmo e o modo como nos relacionamos com o nosso corpo físico, que poderíamos começar por aí. Então, este corpo físico é aquele que tem o contato imediato pelos sentidos: visão, audição, tato, olfato, paladar e até outros sentidos psíquicos. Vejo e sinto meu corpo. Às vezes não passa disso. Então, quando ele está dolorido ou enfermo, tem mal-estar pelas sensações. Tenho necessidade de sentir esse corpo como estava anteriormente, sadio, harmônico. Independentemente das causas que provocaram a dor, peço em oração a Deus pela melhora e também procuro um meio medicamentoso para a solução do caso. Em face disso, conforme o modo de pedir ao próprio corpo, como propõe a obra Despertar da Consciência, pergunto. Veja as sábias perguntas. Quando faço meu pedido em relação à região do corpo dolorida ou enfermiça, ombro, pé, ventre, etc., devo dirigir minhas palavras a essa região? Então vamos lá para o capítulo 10º, Fuad Daoud. Você lembra que o diálogo deve ser terno e amoroso, em primeiro lugar, com as causas. Lembra? Com as imperfeições morais que geraram o desconforto físico. E convidá-las a mudar o curso. De doença para saúde, por exemplo. De tristeza para alegria, de desespero para a esperança. E a sequência com Joana de Ângeles foi exatamente essa. Agora, converse com os órgãos com perturbação enfermiça, envolvendo-os em vibrações de amor, convidando-os a que volte à normalidade, porque cessou a causa. A causa já foi, no diálogo anterior, tecnicamente solucionada. Já convidei as causas à sua transformação. Agora, eu vou conversar com o órgão em si. E Joana de Ângeles ainda adentra mais um tanto. Penetre no intrincado meandro dos conjuntos celulares, ou seja, dos tecidos constitutivos dos órgãos,
e envolva-os em vibrações de amor, convidando-os a que volte à harmonia também. E termina dizendo: converse também com as forças mantenedoras do corpo físico e do corpo perispiritual, ou do corpo físico e espiritual, ou da energia física e perispiritual, que nós chamamos de elementais, que é a base de coesão e manifestação da vida em todas as suas frequências. Então, começamos conversando com as causas e depois com os órgãos, com os tecidos e depois com os elementos que animam e governam a vida. Segunda questão. Em razão do meu pedido, por meio de palavras, quais os elementos que entram em cena, que fazem o trabalho de solução da dor ou enfermidade? Conforme eu acabei de falar, são os elementais. Lembra também no capítulo 10º, no segundo item, que fala da alimentação, a página 363, desenhado um objetivo interior, que seria a cura. De imediato, forças complexas se apresentam para que o mesmo seja solucionado. Então, de dentro pode vir a lei que vai reordenar os elementos e, ao mesmo tempo, a matéria-prima para a reconstrução dos tecidos. Então, ainda os elementais que formam a base de coesão e sustentação da vida. Eu posso trazer as virtudes como leis e a bioenergia como matéria-prima. Terceira. A melhoria dos sintomas significaria a extinção da causa? Não. A transformação da causa haveria a mudança definitiva dos sintomas, mas eu posso aliviar os sintomas sem mudar as causas. Quando eu peço na oração apenas o alívio dos sintomas, eu não quero nada com mudança. Então melhora por algum instante, quando alguém faz uma oração por mim, ou quando eu peço em oração a assistência, ou quando alguém me aplica a bioenergia ou algo parecido. Mas quando eu me coloco como copartícipe da minha própria cura, agora sim eu desejo a solução das causas e a correção dos efeitos, porque cessando a causa, a correção é um mecanismo natural. Porque só de pararmos de perturbar o corpo, ele sara sozinho, conforme André Luiz na obra Mecanismo da Mediunidade. Quarta e última. A solução do problema independe do indivíduo ser bom ou mal moralmente, tendo em vista que Deus é bondade e sempre está agindo para o bem? Aí, Lei de Amor, Livro dos Espíritos, é a pergunta 233. Ou melhor, Lei de Amor, na nossa obra, página 233. Deus é amor, Fuad, mas é justiça também. Então, independe da moral do indivíduo? Às vezes, sim. Mas a situação está acontecendo exatamente para que ele cresça ou que ele mude moralmente. Mas dependendo do seu estágio intelectual e moral, Deus não quer a morte do pecador. Ele quer que ele corrija-se. Por isso, é melhor ele receber a cura diante de uma situação se ele ainda não mudou moralmente, ficaram tanto mais no cenário ou no proscênio terrestre, do que partir sem concluir a tarefa. Então, muitas vezes, ou na maioria das vezes, a suprema sabedoria sim o age. Tanto que no Evangelho segundo o Espiritismo ficou claro
em situação X, se fosse um homem de bem, teria morrido. Ou seja, se fosse alguém que já concluiu a tarefa, teria desencarnado, mas como é alguém que não concluiu a sua tarefa, recebe mais uma moratória, se tiver boa vontade, pelo menos, predisposição para a mudança, para a corrigenda. Mas se não tiver a predisposição para as mudanças, essa boa vontade, se a pessoa só está se complicando a cada passo, por misericórdia, ela é retirada do cenário, ao invés de receber a cura física. Então, do grupo de estudos Leon Denis. Tudo posso, mas nem tudo me convém. Isso indica discernimento. O raciocínio do grupo. Agora, o questionamento. Nesse sentido, o que devemos levar em conta ao fazermos um planejamento? O bem de todos, que é o eterno princípio. Então, qualquer planejamento, eu tendo a vida como espelho da minha alma, eu vou me colocar como um elemento inerente à própria vida, ou íncito na própria vida. Na vida com maiúsculo. Ou uma expressão da vida com minúsculo na própria vida maiúsculo. Então, qualquer planejamento eu preciso me colocar como um dos, já que somos um na sua totalidade. E qualquer atitude que eu venha tomar seria verdadeira, nobre e útil para mim, como para o contexto onde morejo. Então, qualquer situação que vise o meu bem em detrimento do bem de outrem. Então, se eu quero ficar numa situação confortável, crucificando qualquer situação no contexto, eu estou cavando a minha própria sepultura, como nós falamos no popular, já que a lei não se equivoca em parte alguma. Então, agora vamos voltar aqui para o nosso chat e vamos trocando ideias. Então, na época de Roma, a Roma antiga, onde os cristãos eram sacrificados e eles iam para esses rituais com alegria, chegando a cantar. Consciência desperta, Pamela. Não há outra explicação. Então, o ser de consciência desperta, porque o maior ensinamento do Cristo foi quando ele matou a morte. Então, eles já sabiam que a morte não existia. Então, se a morte não existe, e no Cristo existo, vivo, e ele é um comigo, porque ele disse, eu estou em vós, vós em mim, então me entrego ao holocausto com alegria, como hoje nós passamos por holocaustos a cada segundo de nossas vidas e com alegria. Às vezes lamentamos pelos outros que estão se afundando em parar para condenar quem quer que seja. E o máximo que deveríamos é fazer um autoexame e saber que tudo está como deve ser e a vida está me dando oportunidades de renovação. Ainda a Pâmela, naquele momento, eles iam para esses rituais cantando e exaltando a Deus e ao Cristo, mesmo já não tendo o que ajustar
em relação às leis por se desprenderem, né, da situação incondicionalmente. Isso é um fato. Isso a gente chama de momento de libertação. Os algozes já não nos atormentam, as dores do corpo, porque estamos acima em outras frequências. E faz um questionamento. O fato de estarem ali, naquele sacrifício, teria a ver com o que passaram em outras vivências? Vamos analisar. Como Moisés, com a sua mediunidade de efeitos físicos, ele chegou a dizimar 15 mil pessoas só numa tacada. Esse espírito. Como Elias, ele foi desintegrado. Muitos pensam que ele foi arrebatado num carro de fogo, né? Foi desintegrado mesmo, pulverizado, o seu corpo físico. Mas como Elias, ele decapitou 30, alguns falam que é 300 sacerdotes. Mas como João Batista, ele foi decapitado. Então, mesmo sendo crucificados, esquartejados, a lei é perfeita. Ali um passado remoto, às vezes longínquo, estava sendo colocado a limpo. Então, não existe uma vírgula, um pontinho que esteja fora do prumo em relação à nossa própria realidade como seres imortais. Então, Valdir, abraço de amor e paz a todos que estão na live e também estende a nós, para você também, Valdir. A Pâmela volta de novo. A paternidade cósmica dirige os filhos que somos do cosmos e aprendendo uns com os outros, embora partículas em busca da ferramenta para o nosso ofício. É correto? Tudo está interligado. Então, a paternidade cósmica está cuidando de cada um em separado e todos ao mesmo tempo. Basta olharmos, conforme Kardec em A Gênese, para uma ilha, o nascimento de uma ilha. Cada animalzinho, do mais ínfimo ao mais elevado naquela ilha, cada um está cuidando do seu quadrado. Só que alguém está cuidando da ilha como um todo e aproveitando o contributo de cada qual e faz a obra na sua completude. Assim é Deus em relação a nós. Nos dá certa liberdade para fazer como queiramos, mas o nosso desatino serve de corretivo para quem está à nossa volta, assim como o desatino de outrem serve para o nosso ajuste. Agora, diante da ofensa, melhor, da calúnia, ele recomendou-nos a oração. Diante de alguém que nos odeia, recomendou-nos amar. E diante de quem nos deseja o mal, que desejássemos o bem. E a pauta, o fazei a outrem somente o que gostaríamos que nos fosse feito. A Lucy Rodrigues. Se possível, fala um pouco de obsessor. Uma amiga disse que teve infarto por isso. Isso é possível? É possível, Lucy. Só que Kardec fala que não raramente somos nossos próprios obsessores. E pior do que os obsessores são as nossas más inclinações. São elas que os atraem. Então, quem levou a sua amiga a infartar foi as suas más tendências, que são piores do que os obsessores. Porque se eles foram atraídos, porque tinha um campo de atração. Não existe causa, ou melhor, efeito sem causa. Então é muito fácil acusar os espíritos sem antes fazer um autoexame. Os próprios obsessores se reuniram com Kardec e veja como começou a reunião, está no nosso livro também retratado.
acusam-nos de certas situações, de certas aberrações até, das quais somos inocentes. E Kardec chegou à conclusão que somos nossos próprios obsessores e hoje afirmamos na quase totalidade das perturbações. Porque, segundo Joana de Ângeles, e não há como negar, está na obra Em Busca da Verdade, então, se alguém tem lucidez de si própria e do que está fazendo, então, um ambiente onde haja lucidez, harmonia e os esforços diários para a nossa transformação moral, jamais os chamados obsessores entram. E com Leon Denis, a vibração de um único pensamento, de uma única palavra verbalizada ou não, completo eu, um único sentimento ou emoção, nós conseguimos expulsar tudo que está contrário e atrairmos tudo que for semelhante. E a potência disto, Kardec definiu, um pensamento bem arquitetado nos coloca em conexão com todos os seres, melhor, com todas as nossas vivências, com todos os seres dentro de um mundo e com todos os seres em todos os mundos. Então, nós conhecemos médiuns que entra décadas e sai décadas, sempre manifestando as suas próprias perturbações, e eles não mudam, as perturbações não vão mudar por encanto. O mundo muda a partir de nossas mudanças. Então, mudemos nós e vamos perceber, conforme Kardec, que a nossa missão talvez seja resgatar o obsessor. Isso é um fato. Então, vamos lá. Alexandre e Marcela. Conforme consta na página 160 do nosso livro, diz que o observador e observado se observam num processo de contínua interação e permuta. Como pode o observado observar o observador? Isso é moleza. Nós viajamos das nossas origens como onda, mas quando alguém nos observa, nós nos transformamos em partícula e fazemos pose. Isso mesmo. Quando estamos onda, estamos seguindo, estamos brincando, conforme Miramês, brincando de viver. Agora, quando alguém nos observa, Alexandre, Marcelo, aí a gente para, porque é da lei, conforme vemos no nosso livro com Pietro Baldi, ele mergulha no campo mental até nos mais ínfimos estados mnemônicos. E como ele estava observando, de repente alguém questiona: quem és tu que ouve? Ouça, nós te dizemos. Quer dizer, quando alguém os observa, eles sabem que é da lei e param para o diálogo. Se faz partícula, se manifestam como pequenas formas e começa o colóquio, a interação. É a coisa mais encantadora que existe, esse processo. Então, estou indo como onda, viajando rumo à eternidade. Quando alguém me percebe, eu me transformo em partícula e começamos a interação, a permuta incessante de observador e observado. Um abraço também a Carmen Dalano, a Cleonilda, mais ou menos isso.
Cleotoiva. Acho que o nome aqui está truncado. A Mônica Muniz, a Difan e o Márcio José Carlos. Então, a Márcia Iga. Conforme o despertar da consciência, a nossa intuição é a voz do nosso espírito falando conosco? Sim, é a voz do Deus interior, por intermédio do Cristo interior, ressonando na acústica de nossa alma, conforme Leon Denis. E Miramês também. Então, Miramês fala que esse Cristo interior é a soma das frações da consciência que se torna uma. E manifestando o Deus interior, reflete na acústica de nossa alma. E a isso chamamos intuição, a voz do Deus interior. A Mônica, desejo uma noite serena a todos e um ano de paz para você também. Então, conforme estamos percebendo, a perfeição da lei com L maiúsculo e também das leis que dimana desta lei com L minúsculo, que rege das mais ínfimas expressões às mais elevadas todos os seres da criação. Por exemplo, na regência da aglutinação dos elementos, inicialmente, como Kardec coloca, que é como se eles estivessem dispersos no psiquismo divino. Então, a lei de atração os atrai na confecção do que conhecemos hoje como princípio inteligente do universo. Isso mesmo. É isso que vocês pensaram. Existe alguém menores do que eles, que se juntaram para constituí-los. Mas isso fica para o terceiro livro. E aí compõe a menor partícula, que é a soma de inumeráveis, que nós chamamos de espírito, o princípio inteligente do universo. Então, essa lei de coesão. E agora, ao mesmo tempo, a lei de repulsão o tira do cenário onde ele se faz e o coloca para fora. A semelhança da força centrípeta, que une os elementos, e a força centrífuga, que coloca o elemento constituído na sua órbita, no seu espaço, definindo a sua função. E esta lei de atração agora vai atrair 2 ou mais espíritos, princípios inteligentes do universo, para compor o amor substância, e a lei de repulsão fazendo as transmutações desse amor para a composição de novas formas. E assim seguimos nós. Enquanto vocês não se animam, deixa eu ver aqui, tem mais alguma coisa? Tem. A Carme Dalano. Então eu falei isso. É o Márcio, eu falei Márcia, é Márcio Iga. Desculpa, Márcio. Mas você já foi Márcia também em outra vida, então você não vai se ofender. Agora a Carmen Dalano. Quando um ser desperta na consciência, eleva a outros tantos. E quanto aos que se encontram adormecidos, estes interferem de que forma na evolução do todo? Aí é que está a beleza, cara. É graças à resistência desses é que nós nos fazemos. Então, se não houvesse o contraponto para o sistema imunológico se fortalecer, então alguém como se fosse o adversário, ele não seria
tão eficiente como nós o vemos hoje em nossa realidade. Então, é graças a esses que resistem à mudança é que nós desafiamos o contexto e acordamos do meio dos mortos, segundo Joana de Ângeles. É o que vemos também na obra O Evangelho segundo o Espiritismo, a coragem da fé. Nós estamos no mesmo contexto, às vezes refratário, e nós temos a coragem de manifestar alguma coisa diferente, convidando o contexto a avançar. Às vezes somos crucificados mesmo, e é essa crucificação que provoca em nós o autêntico despertar. É quando alguém nos crucifica mesmo, com a calúnia, com o ódio, com a aversão, é que temos, conforme está no Evangelho também, quando somos pagos com a ingratidão, é que temos a oportunidade de provar a nossa fé, aquilo que de fato acreditamos. Então, João Gonçalves entrou também. O Márcio entendeu, aceitou as desculpas. Obrigado, querido. Agora a Márcia mesmo, Márcia. Agora nossa colega Márcia Pinheiro. Então, se der para falar nesta vida, vidas passadas, vidas simultâneas e todas as dimensões, períodos de tempos e localizações, isso daria estudo para uma vida. Mas vamos aqui, pelo menos alguma coisa. Então, nesta vida, nós estamos aqui corrigindo o que não deu certo, aperfeiçoando o que se conseguiu e, ao mesmo tempo, angariando novas experiências. O acesso a essas vidas passadas depende do que nós estamos fazendo hoje. Para corrigir o que não deu certo, as vidas passadas não aprimoradas são trazidas para o cenário. Vidas passadas que foram aprimoradas estão na direção ou já integradas na superconsciência. Às vezes, hoje, elas nos orientam, como Jerônimo de Praga, Vida Passada, de Leon Denis. Vidas simultâneas. Agora, Jerônimo de Praga, Miramês, Leon Denis, por exemplo, vivendo simultaneamente experiências diferenciadas dentro de Francisco de Assis, por exemplo. E assim com Joana de Ângeles, Bezerra de Menezes e tantos outros. E, ao mesmo tempo, em múltiplas dimensões, como a própria ciência flagrou 4 fótons em 4 dimensões diferentes, vivendo experiências em comum, mesmo cada um estando numa dimensão, vivia em 4 dimensões, porque interagia com as demais. Então, vamos lá. Que faltou. E período de tempo e localizações. Período de tempo, espaço, tempo, são necessidades nossas. É como se as vidas constitutivas dos corpos mais densos estivesse nessa localidade chamada espaço. As vidas constitutivas do corpo perispiritual, dos corpos mais sutis, no que nós chamamos tempo. E os corpos sublimados do eu, do mental superior, o emocional superior, o intuitivo e o celestial, já na eternidade. Então, quem está na eternidade, esses corpos e essas vidas já promovidas, pode viajar no tempo e se localizar em algum lugar ou num ponto no espaço, como fizera Jesus em relação a nós outros. Marília Aparecida. Estamos na estrada voltando para Três Lagoas. Na estrada não tem... A conexão está excelente. Excelente live. Que bom. Venham em paz, nas asas do amor, ancorados pela justiça, e
chegue melhor do que foram. João Gonçalves. Sebastião, gratidão por compartilhar seus estudos e reflexões. Que Jesus te abençoe hoje e sempre. A você também, querido amigo. Mônica Diniz. Sebastião, às vezes gostaria de auxiliar o despertar da consciência, de consciência das pessoas em meio a tantos conflitos nas redes, através de palavras de paz. Porém, recuo evitando discussões. Qual a melhor postura? Essa é moleza, Mônica Diniz. Então, a vida muda a partir de nossas mudanças. Então, se você transformar o seu próprio mundo, vai refletir no contexto inteiro. Vamos lembrar de 3 situações que eu falo sempre. Com Joana de Ângeles. Obra Plenitude. Quando um ser se ergue em oração, que é hora de ação transformadora, ergue consigo a humanidade inteira, quer dizer, faz o convite para a humanidade inteira. E nesse processo de ação transformadora, quando ele consegue 1% do que ele falava antes, só que agora fala vivendo, exemplificando, ele já liberta a humanidade inteira da ignorância, de todo o mal, que é a pior chaga. E quando ele faz isso pelo prazer de ser útil, além de progredir sempre, encontra em si mesmo 1000 recursos na solução de todos os problemas. Então é o meio mais prático. Eu costumo dizer assim, tem pessoas, Mônica, que se você olhar, ela já te questiona, está olhando o quê? Se você sorri, está rindo de quê? Está rindo para mim ou de mim? Pensa mais na segunda opção. Então, às vezes, você não pode nem olhar. Então, você tem que silenciar e exemplificar. É o que está na página 218 de nosso livro. Que, por sinal, estava aberto. Eu trouxe para cá e não sabia por que tinha que trazer e já estava aberto. Então, a maior claridade da alma na explosão da fé acontece quando ela ensina exemplificando, dedicando a sua vida na vivência do que falou, ou então, quando fala vivendo. É a melhor opção, Mônica. Então, os pensamentos e as palavras são os senhores da teoria. Agora, e o comportamento, que é a exemplificação, o absoluto que vive tudo que o amor lhe oferece como norma. E o amor ama. Então, feliz é quem ama, não quem espera amor. E amar não é fazer pelo outro que lhe cabe. É exemplificar para que ele possa ter um referencial. Então, o Fuad Daoud, gratidão, cara Sebastião, voto de sucesso nesta caminhada, promovendo conhecimento e conscientização dos ensinamentos dos Espíritos. Gratidão a você, amado amigo, e a todos vocês que estão interagindo conosco, aqui diretamente no chat, em nossa live, ou em qualquer parte, em qualquer dimensão do ser e do saber. Alexandre Marcelo. Miramês diz, no livro Horizontes da Fala, capítulo 1, que a gratidão é a arte da fé. É a via para a saúde e o caminho para a paz. O que poderia nos explicar, em especial, quando informa ser a arte da fé? Se você tivesse estudado Leon Denis,
Você saberia, ou melhor, o livro Despertar da Consciência já fala isso também, porque tem essa síntese. A arte é a busca, o estudo e a manifestação da beleza eterna. Então, fé é conhecimento vivenciado. Então, gratidão é ação. Então, é a arte da fé, quer dizer, a fé em ação. E, ao mesmo tempo, sendo a arte alguém que busca, estuda e aplica, a resultante só pode ser a fé, já que a fé é mãe de todas as virtudes. Por isso, a gratidão é a arte da fé. É a via, o caminho para a saúde, porque é a lucidez que vai construir a harmonia, que é o que nós chamamos de saúde, que é a harmonia ou sinônimo de harmonia. E quando a gratidão executa algo em harmonia com as leis, o resultado não pode ser outro senão a paz de consciência à luz do dever fielmente cumprido. Então, é a via para a saúde, porque é o meio, e, ao mesmo tempo, o caminho para a paz, que a resultante será a paz. Alexandre e Marcela, ainda uma vez. E, se puder, explique também os demais itens dessa mesma afirmação. Já fiz antes de ler, intuitivamente. Com Valdir Cassol. A exteriorização da energia animal, quando projetada na intenção da harmonização dos tecidos orgânicos dos nossos entes queridos, essa energia é projetada no perispírito e nos outros corpos sutis, dependendo de como se faz. Então, quanto mais nobre ou enobrecedor o pensamento e os sentimentos, mais essas manifestações acontecem no plano das causas, no plano perispiritual, no mundo subconsciente e no inconsciente também, onde estão os desalinhos. E refletindo de dentro para fora no físico. Ou quando abraçamos as pessoas fisicamente, vai atingir o seu corpo físico e nós vamos mergulhar no seu campo psíquico-emocional e partimos do alívio dos efeitos para a contribuição da cura para as causas. Albertina Veigas, obrigado por estar aqui. Então, a pessoa constela os complexos sem perceber. Isto mesmo. Então, constela, que eu estou entendendo aqui de constelação. Então, a pessoa faz a constelação desses mundos sem perceber, porque é o nosso trato no dia a dia. Então, constelar significa enxergar em nós as causas das perturbações e trabalhá-las para que alivie, pelo menos, ou transforme os efeitos. Por isso, na constelação em si, nós transferimos para outrem o papel de medianeiros para manifestá-las. E a gente fica como um espectador, que é cômodo. Só que nunca funciona. Alivia. Só dá certo quando nós fazemos a constelação em nós, nas nossas próprias atitudes, reconhecendo a causa, porque conforme o remédio eu só posso mudar aquilo que eu reconheço. Então, se eu reconheço a mazela, o desatino, a desdita em mim, sem punição, sem culpas dilacerantes, eu reconheço, avalio a situação e proponho mudanças, acolhendo os elementos e transformando-os para melhor. Essa é a verdadeira constelação. Fuad Daoud. Os chakras têm funções
que propiciam evolução espiritual, qual seria o mecanismo prático para essa evolução? Então, veja o que nós já colocamos em nosso livro, você já deve ter lido, Fuad. Mas no segundo livro já está bem mais detalhado. Então, o chakra frontal, por exemplo, e os demais colocando-se a serviço da mente, principalmente o chakra frontal. Ele consegue especializar as células perispiríticas e físicas ao extremo. E vamos dar o exemplo. O chakra frontal é o suprassumo da inteligência, do poder imaginativo e da capacidade criativa. Entendeu? Isso é o que chamamos de chakra. Então, é o suprassumo do trabalho do pensamento, da inteligência e do poder imaginativo. E aí nós fazemos um reator, um transmutador, que vai recepcionar do chakra coronário as diretrizes e a matéria-prima e construir uma realidade nova. E aí ele vai mudando as vibrações e as dimensões. Aí entrega para o chakra laríngeo. E abaixa um tom o chakra dos desejos, que é o laríngeo, e os desejos são alavancas que movem os sentimentos, é Emmanuel. Agora vai interagir com o emocional. Agora o chakra dos desejos já tem a semelhança do frontal, que tem 96 entidades, que são subdivisões da inteligência, do poder imaginativo, da memória e, ao mesmo tempo, do pensamento, enriquecido pelos sentimentos. Agora, do campo do desejo, 16 trabalhadores, como alavancas que vão promover os sentimentos, as emoções, que são 12, que normalmente atua nas 10 dos instintos do subconsciente, que gerenciam as 6 das forças vitais no centro esplênico, que coordena as 4 criadoras do centro genésico, que interagem com as 3 do centro Kundalini. Então, são escolas, são centros de transmutação ou transubstanciação daquilo que pretendemos. A Mônica Diniz. Obrigado pelos esclarecimentos, Sebastião. Adorei. Obrigado pelos esclarecimentos. Acordei com este conflito. Escrevi um texto e guardei. Então, agradeço demais. Lerei esta página de hoje. Então, medite profundamente, que com certeza a sua consciência trouxe uma proposta de trabalho. E o melhor trabalho, não vejo outro, é quando trabalhamos a nós. Por isso, há quase 2 décadas, mas há bem mais de 1 década, conseguimos focar a mudança totalmente em nós. O contexto, o entorno já não mais nos perturba, como antes perturbava-nos. Porque agora eu estou me vendo no espelho. E conforme eu mudo em mim, eu enxergo o outro com as lentes que construí em mim. Isso eu aprendi com Kardec, na obra A Gênese. Se eu estou em harmonia, eu só vejo harmonia em toda parte. Porque tudo está perfeito, porque Deus é a suprema sabedoria, a onisciência, a onipresença e a onipotência. Então não tem nada de errado. O equívoco está em mim, que não mudei a minha condição de ser psicobiofísico, moral e espiritual, e não consigo enxergar a harmonia fora.
no contexto, no mundo, por exemplo. Nessas criaturas que querem dizimar parte da humanidade. Está nos dando uma oportunidade mais fantástica de provar que eles não têm moral e permissão para isso. Para começo de conversa, ninguém morre. O máximo que eles poderiam dizimar, corpos físicos que renasceriam na sequência. Mas querem esterilizar parte da humanidade. Só de mulheres que tecnicamente não conceberia filhos segundo a ciência, nesta vida já temos mais de 50 crianças. Se eles conseguirem, por negligência alguns, esterilizar parte da humanidade, a espiritualidade está aí para reordenar os elementos e tornar todo mundo fértil outra vez. Agora, quem ficará infértil por alguns milênios serão eles que quiseram destruir a possibilidade da vida prosseguir. Por isso que em nossas atitudes, ou nós nos libertamos, ou nos aprisionamos. Por isso que Dias da Cruz, ele fala que qualquer coisa que fizermos para o outro, no sentido negativo do termo, é dilaceração em nossa própria alma. Então, qualquer coisa que façamos julgando, condenando, odiando, etc., sem perceber que se hoje estou na condição de sofrer o efeito danoso, ontem eu fui parte da causa, senão a totalidade dela em relação ao que está acontecendo agora no contexto. Então, eu creio que nós já podemos ir concluindo o nosso diálogo e para um dia de carreira solo. Acho que não foi tão ruim assim. Deu para interagir e contribuir com alguma coisa. E se eu puder fazer um pedido a todos vocês, não sei se vocês tiveram a oportunidade de ler as duas mensagens, a de Natal e a de Ano Novo. Se vocês tiverem acesso, acesse e acompanhe comigo. Vou ler a de Natal, depois a de Ano Novo. Em seguida a gente encerra. Sem esquecer que amanhã é o primeiro episódio da série com 30 programas, que vai começar com a oração, depois visualização, depois meditação, reprogramação, sublimação e planificação. 6 etapas iniciais. E depois, como programar um dia feliz, um sono reparador, e depois a sequência. Gratidão pela vida, alegria de viver, esperança de melhoras, até o ser de consciência desperta. Segunda etapa, com 6 programas cada. Já vou responder a pergunta que veio. Vou responder primeiro, depois nós damos continuidade aqui na leitura. O Alexandre Marcelo. Então, quando o Miramês diz que gratidão é a via para a saúde, em qual nível de gratidão isso se torna possível? Quando falamos, Alexandre, de gratidão, não devemos esquecer, isso está no próximo livro, com Joana de Ângeles, que a gratidão é filha da plenitude. Então, a gratidão que Miramês está falando é algo que eu estou fazendo que me planifica, e só me planifica porque eu estou em permuta incessante com o meio. Então, é dessa gratidão, filha da planificação, que está gestando a alegria e abrindo espaços para a edificação da esperança.
é dessa que ele está falando, de fato. Então, vamos para a nossa leitura. Se surgir mais alguma pergunta, eu volto. Pode ficarem tranquilos. Então, as luzes dos céus anunciam o alvorecer do despertar de uma nova consciência. E as luzes dos céus são os espíritos luminares, ou em nossa consciência, as nossas virtudes. E esses céus, dentro da nossa consciência, e em planos superiores, as dimensões desses seres superiores. Então, as atribulações do momento nos convidam a esse despertar. Do contrário, vamos estar focados nos efeitos e esquecendo de trabalhar as causas. Os tempos já chegaram. Então, não tem mais os tempos são chegados. Já chegaram. Que tempos são esses? Tempos de mudanças. Tempos de transcendência. Então, tempos de mudar alguma coisa para transcendermos o atual cenário. Então, tempos de mudar alguma coisa para elevar a condição do nosso cenário de provas e expiações para a regeneração. Então, a Terra acelera seu processo de transição rumo ao mundo de regeneração. Mas sabemos que isso acontece em cada um de nós, em forma de um convite, de uma oferta. Quem comigo não se ajunta, espalha. Então, é como se fosse o último convite para nós outros. Então, todos aqueles daqui para frente que, ao invés de aceitar o convite diante do que a vida lhe propõe, ficar julgando, condenando, usando de maledicência, etc., estão se convidando à repatriação mais uma vez. É sabido que um misterioso cinturão de fotos envolve o nosso orbe, convidando-nos à elevação do nosso padrão vibracional. E esses fotos são seres abnegados, de alta hierarquia e sensibilidade amorosa, proclamadores da boa nova do Cordeiro. Então, eles promovem uma intervenção divina, trazendo a esperança para a nova terra. Então, os que estão querendo dominar e dizimar a humanidade é o contrário. Eles serão desintegrados na forma e desocuparão o espaço. Eles não resistirão à onda generosa e amorosa de transformação para o bem, e por mais que façam o esforço extremo, o máximo que eles vão conseguir nesse esforço para resistir à mudança é desintegrar os seus corpos e não ter condição de ficar. Agora, se aceitarem, mesmo sendo os mais perversos, terão oportunidade de ficar e se redimir. Porque Deus, como eu disse, não quer a morte do pecador. Fato é, Jesus está voltando no comportamento de cada ser que com ele se faz um, aqueles que aceitam o seu convite. Então, ele vai enviando virtudes, como nós enviamos da nossa mente para os corpos perispirituais e físicos, ele sendo a essência que nutre e norteia a consciência, ele vai encarnando nos espaços que vamos criando para que ele possa habitar em nós mais lucidamente, ou mais reluzentemente. Que todos nós possamos sentir a presença dessa energia libertária, essa aproximação do Cristo, facilitando para que nos tornemos mais pacíficos, mais serenos, mais saudáveis e mais felizes. E como o Natal é todos os dias,
Feliz Natal a todos, todos os dias do ano 2022. E agora, a mensagem para 2022. Expressamos a nossa infinita gratidão a todos os que nos auxiliaram durante o inesquecível périplo ofertado pelo ano de 2021. Todos os seres, em todas as dimensões do ser e do saber. Aceite a nossa infinita gratidão, ou eterna gratidão. Então, enfrentamos experiências desafiadoras e libertárias. Auferimos aprendizados transcendentes e caminhamos juntos rumo ao imensurável que nos aguarda paciente e amorosamente. Então, nós enfrentamos nesse ano que passou experiências desafiadoras, só que também foram libertárias. Nos libertaram de muitos preconceitos de inferioridades. E, ao mesmo tempo, auferimos, conquistamos aprendizados transcendentes. E construímos caminhos, porque caminhamos juntos. Rumo ao quê? Rumo ao imensurável que nos aguarda. E esse imensurável, o porvir, o mais pacífico, mais sereno, mais saudável, mais feliz, nos aguarda paciente e amorosamente. Agradecemos também a todos os que nos auxiliarão, falando do ano passado, para esse ano, para o futuro. Todos os que nos auxiliarão no ano vindouro, em 2022, para que possamos construir novas oportunidades da vivência consciente. Não é de vivência consciente, é da. Nós queremos uma vivência consciente, nós queremos oportunidades para construir essa vivência consciente. Do auxílio mútuo, sem julgamentos ou condenações. Da fraternidade genuína. Fraternidade é quando nós entendemos que somos um. E de uma nova mentalidade. Que nós vamos enxergar as coisas com esta mente iluminada pelo saber e reordenada pelo reto viver. O ano de 2022 está nascendo à nossa frente e será melhor ou mais bem edificado mediante o trabalho das mentes criadoras e dos corações entrelaçados pelo amor no ideal do Cristo descrucificado. Não mais aquele que está pregado lá na cruz. Então, fazendo na prática o que faria ele se estivesse em nosso lugar. Brilhe vossa luz, disse-nos Jesus. Brilhemos nós, complementou e enfatizou Emmanuel. Está no prefácio da obra Vinha de Luz. Que a luz imanente no coração do Cristo ilumine os caminhos a percorrer pelos viandantes sequiosos do saber luminescente, do saber que nos ilumina, bem como iluminara outrora os caminhos percorridos pelas almas imaturas, ou quando éramos almas imaturas, para que todas as frequências de vida, da mais ínfima à mais elevada, e todos os matizes da consciência, todos os degraus da consciência, se libertem da dependência ociosa e se disponham a caminhar com as próprias luzes, por ser a cada um conforme as suas obras. Como autores e artífices do nosso destino, cabe-nos a reconstrução do nosso passado, a elaboração do nosso presente
e a edificação do nosso futuro, por ser esta a meta essencial de todo espírito desperto na consciência. Reconstrução do passado, reordenação do presente e construção do futuro. Que por intermédio do conhecimento em plenitude e do esforço bem direcionado, possamos ser cidadãos cósmicos mais responsáveis e melhores exemplos de vida digna ao final de cada dia, quiçá, ou quem sabe, de cada experiência nobremente arquitetada e lucidamente vivenciada em 2022. Esse é o desejo de toda a equipe, o despertar da consciência para cada um de nós. Vamos ver o que tem mais. Então, João Batista de Macedo, a quem agradecemos. Feliz Ano Novo. Sebastião, excelente trabalho, muita gratidão para você também. Luci Rodrigues, estou em vários grupos de estudos. Se alguém interessar, é pela internet. Grupos de Alexandre Marques, de Elizabeth Henrique, de Neuza Marques, de Valdir Cassol. Então, todos esses seres, a quem agradecemos profundamente, estão à frente de estudos. Então, se alguém se interessar, como a Luci colocou aí, estou enfatizando. Então, Alexandre Marques está na frente de alguns grupos, a Elizabeth Henrique, a Neuza Marques, o Valdir Cassol, e tem outros tantos por aí que estão nascendo também. A quem agradecemos imensamente cada um dos gestores desses grupos e cada participante por sua vez. Célia Bianchi. Eu gostaria de saber os dias e horários do grupo. Então, aí, conversar com cada interessado, Célia, e é só... Mas já responderam para você. Então, agora vocês vão se entendendo aí no chat e com os contatos. Eu quero fazer uma visualização bem rápida, visando a nossa motivação para as mudanças e, ao mesmo tempo, para os grupos. Antes, para cada um, para suas famílias, buscando os recursos nos grupos, para uma vida melhor no trabalho, na sociedade como um todo, para um mundo melhor. Mais uma vez, não se esqueça do nosso contributo amanhã às 20 horas. Hora de ação. Depois, visualizar-se na ação. Depois, medir a ação. Depois, reprogramar-se na ação. Planificar-se, sublimar-se na ação. Planificar-se na ação. E aí vai dando a sequência conforme nós já anunciamos. Inspirem com suavidade, com alegria, com esperança. Nós desejamos, ao decidir que é hora de ação, ter o conhecimento suficiente para visualizar cada detalhe dessa ação e medir cada etapa, como será colocada na prática. E reprogramar se for necessário. E o objetivo é sublimar, promover os elementos na ação. E depois chegar a um estado de planificação. Qual é esse estado? Esse estado onde tudo que eu faço preenche o outro nos espaços que ele precisa de estímulos e a resultante preenche o meu próprio universo. Me eleva mais um degrau na escala evolutiva. Então, sem violentar a consciência, o que faço gera estímulos para os menos esclarecidos e, ao mesmo tempo, me dá um impulso
na direção dos mais esclarecidos. E esse é o desejo. Após essas 6 etapas, agora eu estou pronto para planejar um dia feliz. Uma noite de sono reparador. E voltar e agora viver o que conquistei no dia e na noite, exercitando a gratidão que é filha da plenitude, gestando a alegria, edificando a esperança e tornando-me um ser de consciência desperta. A partir daí, damos a sequência até chegar na 30ª etapa e entender que somos um. Inspirem, se acalmem, tudo está em paz. A gratidão pelo gostei nas lives, pelos comentários e, ao mesmo tempo, pelo compartilhamento, por convidar alguém para se inscrever para embarcar conosco. As emissoras parceiras, TVC de Três Lagoas, Rádio Portal da Luz de Dourados, ambas em Mato Grosso do Sul, Portal do Espiritismo em Andradina, São Paulo, TV e Rádio Espaço Espírita em Santa Catarina e o canal Mais Brasil em Frutal, Minas Gerais. As empresas parceiras, Alvorada Veículos, Matsumoto Imóveis, Ótica Relojaria Sol, Cotidiano, todas em Três Lagoas, Mato Grosso do Sul, e o Hotel Del Príncipe em Marabá, no Pará. Então, a tudo e a todos os seres, Deus os abençoe e multiplique milhões de vezes cada gesto que levam a efeito para nos ajudar na expansão desta mensagem, que propõe a iluminação pelo saber e a transformação e libertação pelo reto viver. Quarta-feira temos Exemplo Não Nos Faltam e quinta-feira estaremos aqui, ao vivo e a cores, trazendo os comentários das lives anteriores e interagindo com vocês. E vamos ver nos comentários se seguimos com os capítulos do livro na quinta-feira ou se vamos estudar o conteúdo inteiro de um item, pelo menos, que a vida é o espelho da alma. Então, aguardamos as diretrizes para poder nos posicionar. Deus os abençoe grandiosamente. Namastê. O Deus que existe em mim reconhece, saúda, reverencia o Deus que existe em vocês. Até já.